Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para todos nós, nessa quarta-feira, hoje dia 22 de fevereiro, que essa palavra, essa breve mensagem, seja um pouco de refrigério e renovo aos nossos corações. Peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, e se quiser mais detalhes sobre os projetos aqui do canal, de aconselhamento, mentoria, grupo estudo bíblico e sobre restauração, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, eu te respondo com mais informações. Nossa meditação, o nosso texto base vai estar lá em Gênesis, no capítulo de número 21, faremos a leitura no versículo de número 14, diz assim a Bíblia. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pôs nas costas de Agar, e deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante pelo deserto de Berseba, e tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, aproximadamente 40 metros, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Agar segue um caminho, ela foi despedida por Abraão da casa dela, né? Na verdade era a casa de Abraão, onde ela morava, e Abraão recebe uma ordem de Deus para que ele despedisse Agar. O texto aqui é muito duro, muito difícil de compreender, porque pense o seguinte, né? Abraão era um homem rico, talvez daquela época, talvez um dos homens, se não o homem mais rico do mundo antigo. E ele se levantou de madrugada, pegou um pedaço de pão e um odre de água e deu a Agar. E a despediu. A porção que Abraão entregou a Agar e a Ismael não era o suficiente para se atravessar o deserto. Era o suficiente, e aqui eu vou dizer algo que é uma realidade, era o suficiente para morrer no deserto. Não era uma provisão necessária. Não era. A palavra fala no versículo 15 que ela, acabada a água do odre, ela deixou o menino embaixo do arbusto de árvores. A água acabou. Chegou um momento em que ela já não tinha mais cidade, tenda, nada perto, era só deserto. Para onde quer que ela olhasse, ela só viria deserto. E a água tinha acabado, certamente o pão. E naquele momento só esperava, o que ela podia esperar na verdade era somente a morte dela e a morte do seu filho. Obviamente uma criança mais vulnerável morreria primeiro. Então ela se distancia uns 40 metros do seu filho, um tiro de arco, e chora. Levanta sua voz e chora, porque ela não queria ver a criança morrer. Agora, se partimos por um pressuposto, pelo ponto de vista humano, de olhar a situação, poderíamos tomar raiva de Abraão, falar, poxa, Abraão foi maligno aqui, né? Como que ele faz isso? Ele despede Agar e o seu filho, o filho dele também, Ismael, com água o suficiente para poder se afastar e morrer no meio do deserto. E como assim? Foi Deus que mandou despedir, por que ele faz dessa forma? Então, realmente é uma situação que a gente entra às vezes num certo colapso, né, de entendimento. Eu tenho para mim que no fundo Abraão sabia dos desígnios de Deus para Ismael, até mesmo porque quando Deus a primeira vez ele fala com Agar, a primeira vez que ela sai para o deserto, Deus revela a ela qual seria o nome da criança que ela já estava esperando, né? Ele também revela a Abraão. Então, quando ela escolhe, normalmente a mulher não escolhia naquela cultura o nome da criança, e ainda mais uma escrava, ela era uma escrava egípcia. Abraão confirma o nome da criança, que seria Ismael. Então, o Senhor já se comunicava com Abraão. Então, logo, a porção que foi dada por Abraão a Agar, embora não fosse o suficiente para atravessar o deserto, era o suficiente para que ela chegasse até aquele ponto que ela chegou. Que ponto que ela chegou? Assentou-se em frente ao menino, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estás. Esse era o ponto.
O alimento que foi dado para Agar, a bebida, a água e o pão que Abraão deu, não era o suficiente para atravessar o deserto, mas era o suficiente para chegar num ponto onde Deus se revelaria a Agar e revelaria a ela todos os seus desígnios, todos os seus planos. O quanto que Deus seria grandioso na vida do seu filho. E como Deus seria misericordioso naquele momento e não permitiria que ela morresse e visse o seu filho também morrendo. Às vezes nós olhamos e pensamos que Deus, ele nos dá uma porção, ele permite com que venhamos a receber uma porção que, sinceramente, às vezes, muitas vezes, parece ser insuficiente. Parece ser uma porção que não vai dar para chegar no final do projeto, do propósito, que não vai dar para chegar no final do processo, que não vai dar para atravessar a aprovação, a luta. As nossas forças parece que elas vão acabar. E eu não vou conseguir concluir, você não vai conseguir concluir a maratona da fé. Quantas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, eu não tenho mais condições. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais mantimento, reserva para atravessar essa provação. Eu não tenho mais água, eu não tenho mais pão, eu não tenho mais recursos nenhum, eu não tenho força de orar, eu não tenho força de buscar, eu não tenho mais força de nada. E nesse momento, Agar fez a única coisa que ela podia fazer. Chorou em grande voz. Quantas vezes o nosso recurso, aquilo que temos, é o suficiente para chegarmos nesse ponto, onde choramos em grande voz, onde clamamos, onde nos derramamos, onde chegamos de fato no momento onde tudo se esgota, onde tudo acaba, onde não há mais argumento, onde não há mais possibilidades, onde não há mais o que possamos fazer por nós, não há mais. Literalmente o fundo do poço. Exatamente nessa hora, ouviu Deus a voz do menino. Quem chorou foi Agar, mas ouviu Deus a voz do menino. Isso é lindo porque Ismael era a promessa de Deus na vida de Agar. Deus se lembrou da promessa. Em outra tradução diz isso. Deus se lembrou e olhou Deus para o menino e se lembrou da promessa. Deus não se esqueceu da promessa que fez para a sua vida. Ele viu o seu choro e ele ouviu a voz do menino. Deus se inclinou desde os céus. Mesmo sendo ele Deus, mesmo tendo ele todo o conhecimento, vendo todas as coisas, ele guardou um tempo, um momento, para olhar para a vida de Agar e de Ismael, como nessa noite Deus está olhando para você, minha irmã, meu irmão. Se inclinou Deus e ouviu o choro, ouviu a voz do menino. Agar não viu a sua promessa morrer. Naquele momento, ela tinha uma certeza, antes de ouvir a voz de Deus, de que viria a sua promessa morrer diante dos seus olhos. Ela não viu. Ela não viu. Deus não permitiu. Olha, talvez hoje eu esteja falando para alguém que está olhando para os seus recursos, que está olhando para a sua força, que já não existe mais, esteja pensando, poxa Senhor, Tu me desamparou. O que Tu me deu não foi o suficiente. Senhor, eu não vou conseguir concluir esse processo, eu não vou conseguir atravessar essa provação. Deus te deu sim o suficiente. O que você recebeu foi para chegar até esse ponto, o ponto onde todas as coisas mudarão. Isso é a clara demonstração de que não seriam os recursos de Abraão, mas sim a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Agar e de Ismael que faria ela sair daquela situação extrema. Homem nenhum pode fazer algo por você. Homem nenhum tem condições de te dar aquilo que somente Deus pode te dar. Quando todos os recursos se esgotam, quando todos os meios nossos, quando todas as formas que temos de continuar findam, nós ouvimos a voz do Senhor. É Ele e somente Ele que pode nos pôr de pé e nos dar condições para que venhamos a atravessar os piores desertos. Deus está te colocando de pé. Deus não vai permitir que a sua promessa morra. Deus não permitirá que o teu processo seja interrompido. Não. Você vai chegar no final do seu processo.
Desde o início anuncia o fim. Deus já sabia aonde Agar ia parar. Deus já sabia a hora, o momento exato em que a água do odre, em que o pão da bolsa acabaria. Deus sabe a hora que o teu recurso, a hora que as tuas forças, a hora em que tudo aquilo que você tinha, que te dava condições de continuar, acaba. Deus sabe. Ele não te colocou no deserto para morrer. Ele não permitiu que Agar fosse até aquele deserto com Ismael para morrer naquele deserto. Não, Deus tinha um plano na vida dela, na vida de Ismael, um grandioso plano. Deus tem um plano na sua vida, minha irmã, meu irmão, e o deserto não é um lugar de sepultura. O deserto é um lugar de provisão, de providência, de dependência. O deserto é um lugar de milagres. Deus levou a ela um cenário impossível e você, nessa noite, está vivendo a mesma coisa. Um cenário impossível. Mas o Deus que se revelou a ela no meio daquele deserto é o Deus dos impossíveis. Eu tenho visto o Deus que me vê, o Deus que olhou desde os céus para Agar e para Ismael. É o Deus que tem olhado desde os céus nessa noite de quarta-feira para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz, Senhor Jesus.